Alô, pessoal dos logaritmos, ou pessoal que está com dúvida em logaritmos. Bom, eu já fiz 2 vídeos aí sobre as noções preliminares de logaritmo, né? Hoje eu vou fazer uma equação logarítmica e depois o próximo vídeo será uma inequação, que é o caso um pouquinho mais complicado de todos, tá? A equação, embora seja fácil, é preciso que você tome alguns cuidados, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui. Claro que quem estuda pelo sistema objetivo vai se familiarizar que faz parte de um dos exercícios, que depois eu vou jogar na descrição no vídeo, né? Eu vou estar escrevendo aí de qual exercício que é esse daqui. Porém, ela atende também a qualquer outro aluno que tenha dificuldade com o logaritmo. Afinal de contas, não é questão do sistema, né? Embora seja sistema objetivo, alunos de outros sistemas também vão estar ou vão conseguir tirar qualquer dúvida a respeito, tá certo? Então, é como se fosse um tutorial, tá, gente? Não, se vocês seguirem essa regrinha, não tem como não resolver um exercício. Olha só, primeira coisa, quando você tem uma equação ou uma inequação, você faz algo que poucos fazem, mas que é importante. O que é? É isso daqui, ó. Condição de existência. Essa condição é a chave do exercício, tá? Porque é isso aqui que vai definir a tua resposta. Então, olha só. Condição de existência de um logaritmo é o seguinte: você tem que observar todos os logaritmandos. Todo mundo lembra o que é logaritmando, né? Logaritmando é o número que fica aqui, e esse aqui é a base 2. Logaritmando, base 2, logaritmando 7, base 2. A condição necessária para a existência de um logaritmo é de que o logaritmando seja positivo, tá? Então, nesse caso aqui, o 7 não precisa, porque ele já é definido como 7 positivo, né? Claro. Então, o x menos 6 é o primeiro logaritmando que eu vou pegar aqui. Então, x menos 6 tem que ser maior do que o zero. Não é maior ou igual, tá, gente? Nem zero ele pode ser, ele tem que ser acima de zero, tá? Não existe logaritmo que dê zero aqui, ok? Então, e continuando esse exercício, né? Se eu tenho de um lado o menos 6, passo para o outro lado, então fica x maior do que 6, né? Tá negativo, passa para cá positivo. E qual que é o outro? O outro está aqui. O x tem que ser positivo. Então, o x, porque só tem ele, né? Então, x positivo. Então, essas duas condições são necessárias. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mix aqui desses duas condições aqui, ó. Eu vou fazer um pequeno gráfico aqui. O gráfico, tem muita gente que torce o nariz para o gráfico, mas o gráfico é o que ajuda a visualizar aqui. Então, vamos considerar que o ponto zero aqui é o zero, e claro que aqui é o zero embaixo também. Esse aqui está falando que é maior do que 6. Então, vamos fazer de conta que o 6 está por aqui assim. Aqui é o ponto 6. Então, ele está falando que tem que ser maior do que zero. Ou seja, então a região, né, que o x é válido para esse caso é maior do que 6. O outro está dizendo que x é maior do que zero. Então, também é uma bolinha vazia. E já vou explicar por quê. Bolinha vazia e vai para o infinito aqui também. Então, eu tenho duas condições que ele me fala. Uma primeira condição, o x tem que ser maior que 6. Segunda condição, maior do que zero. Bem, olha só, gente. Eu tenho falado aqui sobre bolinha vazia. Bolinha vazia aqui. Por que bolinha vazia? Por causa desse sinal aqui, maior. Ele falou que é maior, não falou que é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, significa que eu poderia incluir o 6 como resultado. Como ele falou que tem que ser acima do 6, então eu coloco a bolinha vazia. Entenderam? Se fosse uma bolinha, se o 6 fosse incluso na resolução, eu simplesmente eu deixaria ela cheia, tá? Você colorir ela toda cheia. Bem,
Agora, olha só, se você juntar os dois gráficos, a partir de qual número ela atende as duas inequações ao mesmo tempo? Então, é como se você fosse pegasse essa reta e sobrepusesse aí sobre a outra. Não vai, a parte comum não vai ser exatamente daqui para frente, ou seja, do 6 em diante é válido para os dois. Então, a condição de existência aqui, eu posso resumir aqui, ó. O x tem que ser maior do que 6. Gente, essa condição de existência é fundamental. Você vai guardar essa informação, tá? Para compararmos depois lá na frente com o resultado, tá? Agora sim, uma vez feita a condição, eu posso resolver isso daqui. Primeira coisa, observe que todas as bases são iguais, então, maravilha. E quando você tem a soma de dois logaritmos de mesma base, a soma tem uma propriedade que eu já dei aula também sobre isso daí, sobre essa propriedade. Qual que é? Posso transformar os dois logaritmos num único logaritmo, desde que eu já disse sempre que o log, o g, eu sempre estico para que essa base não confunda com o logaritmando, tá? Então, fica x menos 6 multiplicado pelo outro logaritmo, tá? Lembra da propriedade, ó? Se eu tenho uma multiplicação de logaritmandos aqui, eu posso transformar numa soma. Assim como o retorno também é a mesma coisa. Se eu tenho uma soma de dois logaritmos de bases iguais, eu posso transformar num único logaritmo multiplicando os dois, ok? Isso aqui é igual ao log de 7 na base 2. Bem, aqui sim eu já posso fazer a conta dessa equação. Uma vez conferido aqui log de 2 igual, então se os logs aqui são iguais, os logaritmandos são iguais. Então, x menos 6 vezes x é igual a 7. Ok? Eu simplesmente igualei os logaritmandos, a propriedade comum do logaritmo. E daqui eu faço chuveirinho, x vezes menos 6. Isso vai dar x ao quadrado menos 6x igual a 7. O 7 vem para cá, eu transformo ele numa equação do segundo grau completa, não é isso? X ao quadrado menos 6x. O 7 vem para cá, troca de sinal, vai ficar negativo, igual a zero. Bem, as raízes dessa equação, para quem já assistiu às minhas dicas, né? As mancadinhas matemáticas que eu já fiz, depois eu vou colocar o link abaixo, tá? Como é que eu acho as raízes dessa equação? Eu já sei que vai ser 7 e menos 1. Quem sabe da mancada, quem estudou as minhas mancadinhas, basta fazer 7 vezes menos 1 dá menos 7. 7 menos 1 dá 6 positivo, que é contrário de 6 negativo, certo? Bem, aqui chegamos na resposta. Olha só, eu tenho duas soluções aqui. Qual é a verdadeira? Eu tenho que recorrer aqui à minha condição. A condição disse, x tem que ser maior do que 6. Bom, então menos 1 está descartado. Então minha resposta é esse daqui. O 7 obedece? Obedece, porque ele é maior que 6. Então, o conjunto solução é igual a 7. Tá? Ah, tem gente que fala, mas tem resposta desse jeito aqui? Também é a mesma coisa, tá, gente? Conjunto verdade igual a 7. Tanto faz você escrever conjunto solução ou conjunto verdade, é a mesma coisa. Muito bem, então o resultado da nossa questão é a alternativa B, certo? Alguma dúvida? Então eu vou, deixa eu assinalar aqui melhor, né?
Bom, gente, então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Caso não tenham entendido, por favor, deixe nos comentários abaixo e explique a sua dúvida, tá bom? Vamos aí no próximo vídeo, nós vamos fazer um sobre inequações. Esse sim, eu acredito que vai gerar um pouco mais de dúvida do que essa aqui de equações. Ok, gente? Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau.